Mulher ouvia barulhos vindo da parede de sua casa e quando a casa pega fogo ela descobre um segredo assustador. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Beatriz, uma mulher de 40 anos que prezava pela rotina e tranquilidade, havia acabado de concluir mais um dia de trabalho. Ela entrou em seu carro, um modelo prateado que refletia os últimos raios de sol do entardecer e dirigiu em direção à sua casa. Ainda era cedo, e o trânsito fluía de maneira surpreendentemente amena para o horário, permitindo-lhe chegar mais rápido do que o habitual. Ao aproximar-se de sua residência, um bairro calmo e arborizado, onde cada casa parecia guardar suas próprias histórias, Beatriz notou uma figura inesperada, um homem de postura ereta, trajando um terno escuro que contrastava com a suavidade do crepúsculo. Ele batia na porta de sua casa com uma persistência inquieta. Beatriz estacionou o carro com um leve sentimento de apreensão, desceu e se aproximou do estranho, cujo semblante sério se desfez em um sorriso ao vê-la. Boa tarde, posso ajudá-lo? Perguntou Beatriz, a voz tingida de curiosidade. O homem se apresentou prontamente. Boa tarde, senhora. Meu nome é Eduardo. Sua voz era calma, transmitindo uma confiança que não deixava espaço para dúvidas sobre sua sinceridade. Beatriz franziu a testa, a mente vasculhando memórias em busca de qualquer menção a um Roberto. Desculpe, mas não conheço nenhum Roberto. Acho que você deve ter se enganado de endereço. Peço desculpas pela surpresa, senhora. Permita-me esclarecer, Roberto era um tio distante da senhora. Infelizmente, ele faleceu recentemente. Beatriz sentiu uma pontada de surpresa. Tio distante? Ela tentou, sem sucesso, trazer à mente alguma lembrança desse parente esquecido. Não consigo me lembrar dele, confessou, a voz carregada de perplexidade. É compreensível, continuou Eduardo, num tom de voz que buscava confortá-la. Roberto sempre foi uma pessoa bastante reservada, distante dos demais membros da família. Por isso, poucos o conheciam bem. Ele fez uma breve pausa, como se preparasse Beatriz para a notícia que estava prestes a dar. Não quero tomar muito do seu tempo, então serei direto. Como o último parente vivo por parte de sua mãe, que, como sabemos, faleceu há alguns anos, Roberto deixou para a senhora uma herança, uma grande casa no interior, situada em um vasto terreno. Beatriz mal conseguia processar as palavras do advogado. Uma casa? Herança de um tio desconhecido? Sua mente girava com as implicações daquilo. Antes que pudesse formular uma resposta, Eduardo lhe estendeu um envelope. Dentro dele estão as chaves e o endereço da propriedade. Quando se sentir pronta, poderá visitá-la. Estou à disposição para qualquer dúvida ou assistência legal que necessitar. Com essas palavras, Eduardo fez uma reverência respeitosa e se despediu, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos e o envelope em suas mãos. Por um longo momento, ela ficou parada, olhando para o espaço onde Eduardo estivera. A notícia inesperada lançara uma sombra de mistério sobre sua rotina. Ela se perguntava quem era esse tio Roberto e que tipo de vida ele havia levado para acabar deixando sua herança para uma sobrinha que mal sabia da existência dele. Com um suspiro, Beatriz guardou o envelope em sua bolsa, prometendo a si mesma que investigaria essa história. Mas, por ora, ela precisava processar a estranha reviravolta que sua vida havia tomado. Enquanto caminhava de volta para a porta de sua casa, Beatriz não pôde deixar de sentir um misto de ansiedade e curiosidade. O que essa casa no interior reservava? Que segredos estavam escondidos nas paredes deixadas por Roberto? Essas perguntas ecoavam em sua mente, marcando o início de uma jornada inesperada. Após o encontro com Eduardo, o advogado, Beatriz se viu envolta em pensamentos enquanto se acomodava no sofá de sua sala, com o envelope contendo as chaves e o endereço da casa no interior repousando sobre a mesa de centro. Ela decidiu buscar mais informações sobre esse parente misterioso. Beatriz pensou nos familiares que poderiam ter algum conhecimento sobre Roberto. Pegou o telefone e começou uma série de ligações, tentando traçar a história esquecida desse tio. Uma a uma, as ligações pareciam levar a mais perguntas do que respostas.
Frustrada, mas não desanimada, lembrou-se de um último recurso, o marido de uma tia já falecida, que por acaso poderia ter conhecido Roberto. Olá, aqui é a Beatriz. Eu estava tentando descobrir mais sobre um parente distante, o Roberto. Você, por acaso, o conheceu? A voz de Beatriz transmitia uma mistura de esperança e cautela. Do outro lado da linha, uma voz envelhecida, mas calorosa, respondeu. Ah, Roberto, sim, eu me lembro dele. Faz décadas que não o vejo. Era um homem bastante reservado, sabe? Não compartilhava muito sobre sua vida. Ele era casado, vivia com a esposa em uma casa no interior, mas depois perdemos completamente o contato. Não sei o que aconteceu com ele. As palavras pintaram a imagem de um homem envolto em seu próprio mundo. Beatriz agradeceu as informações e desligou, sentindo gratidão misturada a uma profunda reflexão sobre a herança recebida, a herança de uma casa no interior, vinda de um parente quase fantasma em sua vida. Parecia tanto um acaso fortuito quanto um mistério a ser desvendado. Ela ponderou sobre a sorte inesperada de receber tal propriedade. Para muitos, seria como ganhar na loteria sem ao menos comprar um bilhete. No entanto, para Beatriz, essa herança trazia consigo uma série de questionamentos e responsabilidades. Sua vida estava intrinsecamente ligada ao trabalho, uma dedicação que muitas vezes ultrapassava os limites do razoável aos olhos de familiares e amigos. Ela nunca priorizara a busca por um relacionamento amoroso ou a maternidade, escolhendo investir cada momento disponível em sua carreira. Agora, aos 40 anos, sem marido ou filhos, Beatriz encontrava satisfação em seus feitos profissionais, uma realidade que muitos ao seu redor criticavam, mas que para ela era a fonte de sua completude. A notícia da herança forçou Beatriz a confrontar a possibilidade de uma mudança, mesmo que temporária, em sua rotina cuidadosamente estruturada. Ela ponderou sobre o esforço e o tempo que seria necessário para gerenciar essa nova propriedade, questionando-se sobre a viabilidade de visitar a casa, dada a sua agenda sempre lotada. A reflexão sobre a herança e a vida do tio Roberto serviu como um espelho, fazendo Beatriz questionar a rigidez de sua própria existência e se havia algo além do trabalho que pudesse trazer uma nova dimensão à sua vida. Ainda assim, essa introspecção não alterava o fato de que, por ora, suas responsabilidades profissionais tomavam precedência, adiando quaisquer decisões sobre a casa no interior para um futuro incerto. Nos meses que se seguiram à inesperada herança de Roberto, Beatriz encontrou-se imersa em suas responsabilidades de trabalho, permitindo que a existência da casa no interior se tornasse uma mera lembrança, quase uma fantasia distante. Sua vida continuava a girar em torno de prazos, reuniões e objetivos de carreira, com pouco espaço para qualquer desvio. A ideia de visitar a propriedade jamais encontrava terreno fértil em sua agenda lotada, permanecendo como uma possibilidade adiada indefinidamente. Certo dia, após longas horas de trabalho que testaram seus limites físicos e mentais, Beatriz se encontrou na situação surreal de dirigir para casa em um estado de exaustão profunda. A fadiga era tão intensa que, em um momento alarmante, seu corpo se recusou a obedecer, incapaz de pressionar o freio ou girar o volante. Beatriz viu-se à mercê do destino enquanto seu carro, em velocidade reduzida, avançava inexoravelmente para outro veículo. O impacto foi leve, mas suficiente para causar alvoroço. O motorista do outro carro, um homem de aparência preocupada, correu até ela, notando imediatamente sua condição debilitada. Beatriz estava paralisada, suando frio, um quadro que fez o estranho agir rapidamente, chamando uma ambulância. No hospital, ela passou por uma bateria de exames, enquanto tentava processar o ocorrido. Seu corpo e mente, sempre tão confiáveis, haviam falhado no momento mais inesperado. Ela esperava ansiosamente pelos resultados, ponderando sobre as repercussões do acidente, quando o homem em quem ela havia batido apareceu ao seu lado. Olá, eu sou Jorge. Como você está se sentindo? Sua voz era gentil, preocupada, mas sem traço de acusação ou irritação. Beatriz olhou para ele, percebendo pela primeira vez quem era o proprietário do outro carro. Estou melhor, obrigada. Lamento muito pelo seu carro. Farei questão de cobrir todos os danos, disse ela, a voz fraca, mas firme em sua intenção. Jorge sorriu levemente, um gesto de bondade que parecia fora de lugar na frieza estéril do hospital. Não se preocupe com o carro. O importante é que você esteja bem.
Essas coisas acontecem, e carros podem ser consertados. Pessoas são mais importantes. Após trocarem algumas palavras, Jorge se despediu, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos. Esse encontro inesperado, e o acidente em si, serviram como um rude despertar. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz foi forçada a reconsiderar suas prioridades. A constante dedicação ao trabalho havia cobrado seu preço, manifestando-se de maneira física e inegável. O incidente, embora assustador, abriu os olhos de Beatriz para a necessidade de equilíbrio em sua vida. Ela começou a contemplar a possibilidade de que houvesse mais do que apenas o trabalho, um reconhecimento que a fez refletir sobre a casa no interior que herdara. Talvez, pensou, fosse hora de fazer uma pausa, de explorar esse legado deixado por um parente desconhecido. Depois do susto e da experiência reveladora no hospital, Beatriz encontrou-se sentada em frente a um médico que, após revisar uma série de exames, confirmou que, fisicamente, ela estava bem. No entanto, a conversa que se seguiu trouxe um diagnóstico que jamais esperara receber, uma crise de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Os exames estão normais, o que é uma ótima notícia, começou o médico, ajustando os óculos enquanto olhava para Beatriz com uma expressão de preocupação. Mas, com base no que você me contou, acredito que o que experienciou foi uma crise de burnout. Você está familiarizada com o termo? Beatriz assentiu, sentindo uma incredulidade tomar conta dela. Já havia lido artigos e visto reportagens sobre burnout, mas sempre o considerara algo distante, que acontecia com outras pessoas, não com ela. Sim, eu sei o que é, mas nunca imaginei que pudesse acontecer comigo, admitiu, a voz baixa. Sempre pensei que conseguisse lidar com a pressão. É uma armadilha comum para pessoas muito dedicadas e trabalhadoras, pontuou o médico, a voz firme, mas gentil. Você precisa tirar um tempo para si mesma. Afastar-se do trabalho por um período. Uma viagem, se possível, faria maravilhas pela sua saúde. Voltando para a casa de ônibus, uma sensação de exaustão dominou Beatriz tão completamente que ela adormeceu quase imediatamente. Ao chegar, horas mais tarde, a realidade de seu esgotamento tornou-se inegável. Sentindo a necessidade de compartilhar a experiência, ligou para uma amiga próxima. Você não vai acreditar no que aconteceu, começou Beatriz, contando sobre o acidente, o hospital e o diagnóstico do médico. Beatriz, você precisa de uma pausa. Uma mudança de cenário, algo tranquilo. Viajar para o interior e se conectar com a natureza faz milagres para a mente, sua amiga sugeriu, ecoando o conselho do médico. Foi então que a lembrança da casa herdada de Roberto veio à tona. Talvez, pensou Beatriz, essa fosse a oportunidade perfeita, não apenas para se recuperar, mas também para avaliar a propriedade que até aquele momento permanecerá envolta em mistério. Concedidos 2 meses de licença médica, Beatriz se viu diante de uma perspectiva até então impensável, um longo período longe de sua rotina de trabalho. Com uma mistura de ansiedade e expectativa, comprou passagens de ônibus para a pequena cidade no interior onde ficava a casa. Durante a viagem, observou pela janela as paisagens que se desdobravam à sua frente, campos verdes, florestas densas e, ocasionalmente, flores silvestres que capturavam sua atenção de uma maneira que a selva de concreto da cidade nunca conseguiu. Cada árvore, cada flor, parecia convidá-la a esquecer, por um momento, suas preocupações, oferecendo um vislumbre de paz e beleza natural. À medida que o ônibus avançava, Beatriz sentia uma leveza que não experimentava havia muito tempo. A possibilidade de escapar, mesmo que temporariamente, da pressão constante de seu trabalho para explorar a herança deixada por um parente desconhecido tornará-se uma fonte de curiosidade, talvez, de cura. Quando Beatriz finalmente chegou à casa que herdara de Roberto, um tio distante cuja existência até recentemente lhe era desconhecida, o primeiro impacto foi de pura surpresa. A residência erguia-se majestosa em seu estilo antigo, com um sótão que prometia histórias esquecidas e um porão que adicionava um toque de mistério. Apesar de a ausência de habitantes ter permitido que a poeira se acumulasse aqui e ali, a estrutura da casa mostrava-se impressionantemente bem preservada. Enquanto Beatriz explorava o interior, observando a luz do entardecer filtrar-se pelas janelas empoeiradas e criar um espetáculo de sombras e luz, percebeu que a tarefa de limpar não seria tão árdua quanto imaginara. Havia uma sensação de lar naquela casa, algo que ela não esperava encontrar, mas que a acolheu desde o primeiro momento. Não demorou para que a nova proprietária recebesse sua primeira visita.
Dona Olívia, a vizinha mais próxima, era uma senhora de idade que se aproximou com um misto de curiosidade e nostalgia. Você deve ser a Beatriz, sobrinha de Roberto, não é mesmo? Sua voz carregava a suavidade dos anos e uma ponta de ansiedade, talvez pela novidade que a chegada de Beatriz representava. Conversando com Dona Olívia, Beatriz começou a montar um retrato mais claro de Roberto. Ele havia se casado jovem, vivendo naquela grande casa com a esposa até que, após 2 décadas de casamento, ela o deixará. Ele era um homem diferente depois que ela partiu, disse Dona Olívia, os olhos distantes, refletindo a memória da transformação que observara no vizinho. Ficou recluso, quase não recebia visitas. Eu mesma só vinha de vez em quando para uma conversa rápida. Mas ele sempre foi gentil. A causa da morte de Roberto, um ataque cardíaco, segundo os paramédicos que atenderam ao chamado naquela fatídica manhã, não surpreendeu Beatriz, considerando que ele já era bastante idoso. No entanto, saber desses detalhes por meio de Dona Olívia adicionou camadas à história daquela casa e ao legado deixado para ela. Depois de se despedir da vizinha, Beatriz dedicou-se à limpeza da casa com uma energia que não sabia que possuía. Movia-se de um cômodo ao outro, afastando a poeira e os anos de solidão acumulados, até que a casa começou a parecer habitada novamente. Havia algo terapêutico no ato de limpar, cada gesto parecia afastar não apenas a poeira física, mas também o peso que ela vinha carregando sem perceber. Ao cair da noite, com a casa finalmente respirando um ar de cuidado e atenção, Beatriz sentiu um tipo de cansaço que havia muito não experimentava, não o esgotamento mental do trabalho na cidade, mas uma fadiga física acompanhada de uma estranha sensação de realização. A mudança de Beatriz para a casa herdada de Roberto trouxe uma paz e um contentamento que ela não sentia havia muito tempo. A vida no campo, com seu ritmo mais lento e sua proximidade com a natureza, revelou-se surpreendentemente agradável. Ao longo da semana, Beatriz se pegou contemplando a possibilidade de deixar a cidade grande e se estabelecer ali definitivamente. No entanto, a ideia de abandonar sua carreira, o centro de sua vida por tanto tempo, ainda parecia um passo muito radical. Ela amava seu trabalho, apesar de tudo. Em um desses dias contemplativos, enquanto explorava o terreno ao redor da casa, Beatriz notou algo peculiar: as plantas e a grama estavam cuidadosamente aparadas, e havia sinais de plantio recente. Curiosa e um pouco surpresa, pois a propriedade deveria estar desassistida antes de sua chegada, ela decidiu buscar respostas com Dona Olívia, a vizinha que parecia saber tanto sobre Roberto e a história da casa. Dona Olívia, a senhora tem cuidado do jardim de Roberto? Perguntou Beatriz, a curiosidade evidente em seu tom. A vizinha sorriu, um gesto que trazia consigo as marcas do tempo. Querida, às vezes eu cuidava, sim, mas já faz um bom tempo desde a última vez que pisei lá. Talvez a natureza esteja apenas seguindo seu curso, respondeu, deixando Beatriz ainda mais intrigada. A noite chegou, trazendo consigo uma tranquilidade que Beatriz aprenderá a apreciar. Dormir com a janela aberta, permitindo que a brisa fresca do campo dançasse pelas cortinas enquanto ela admirava a lua e as estrelas, tornará-se uma de suas rotinas favoritas. Essa conexão com a natureza era algo quase inexistente em sua vida na cidade. No entanto, a tranquilidade foi quebrada quando, em uma noite específica, Beatriz acordou sobressaltada por barulhos estranhos ecoando pela casa. Com o coração acelerado, ela agarrou um pedaço de madeira, preparando-se para enfrentar o que quer que houvesse invadido seu refúgio. Os ruídos continuaram por um tempo, um mistério no silêncio da noite, até que, tão repentinamente quanto começaram, cessaram. Na manhã seguinte, Beatriz estava cansada e preocupada. A conversa com Dona Olívia sobre os barulhos noturnos trouxe um alívio momentâneo. Casas antigas tendem a render com as mudanças de temperatura à noite, Dona Olívia explicou, rindo gentilmente da preocupação de Beatriz. Provavelmente é só madeira se ajustando. Apesar da explicação lógica, Beatriz não conseguiu se livrar completamente do desconforto. As noites seguintes foram marcadas por mais ruídos, cada um alimentando a inquietação que crescia em seu coração. O amor que sentia pela casa e pelo campo confrontava-se agora com a hesitação e o medo. A ideia de vender a propriedade começou a parecer uma opção cada vez mais viável. Ela se considerava uma pessoa corajosa, mas a possibilidade, ainda que remota e racionalmente improvável, de haver um fantasma perturbava seu sono. Por vezes, Beatriz ria de si mesma por considerar tal superstição. Contudo, não podia negar que os barulhos noturnos haviam adicionado uma camada de mistério e desconforto à sua estadia no campo.
Essa mistura de sentimentos a deixava dividida entre o desejo de permanecer e a vontade de voltar para a segurança previsível de sua antiga vida urbana. Após uma série de noites inquietantes, os misteriosos barulhos que atormentavam o sono de Beatriz finalmente cessaram, permitindo-lhe desfrutar de um merecido descanso. Ainda assim, a curiosidade sobre a vida de Roberto permanecia acesa. Ela vasculhou a casa em busca de qualquer vestígio que pudesse lançar luz sobre o passado do enigmático tio. Sótão e porão foram meticulosamente explorados, mas a ausência de fotografias ou documentos pessoais era notável, como se Roberto tivesse deixado pouco ou nenhum rastro de sua existência para além das memórias de Dona Olívia. Numa noite, a determinação de Beatriz em manter-se conectada ao seu mundo profissional a fez ligar, simultaneamente, o computador, o celular e um abajur na mesma tomada. O choque ao ver a quantidade de trabalho acumulado foi imediato. Era evidente que seus colegas estavam deixando para ela mais do que a parcela justa de responsabilidades. Mergulhada em relatórios e correspondências, Beatriz trabalhou até a madrugada, rendendo-se ao cansaço apenas quando este tornou impossível continuar. O sono, porém, foi abruptamente interrompido por uma pequena faísca que escapou da tomada sobrecarregada, iniciando um incêndio no quarto. Inicialmente alheia ao perigo, Beatriz foi despertada pela explosão de seu abajur, a lâmpada estourando em meio a um ambiente já tomado pela fumaça. Desnorteada e enfraquecida pela inalação, ela mal conseguiu sair da cama, caindo ao chão e se arrastando em direção à porta. Sua voz falhava enquanto tentava gritar por socorro. Foi então que, através da névoa tóxica e da confusão, Beatriz percebeu a presença de um vulto. Parecia ser um garoto, quase etéreo em meio à calamidade que se desenrolava. Antes que pudesse compreender completamente a situação, a escuridão a envolveu em um manto de inconsciência. Beatriz acordou ao ar livre, com a luz do amanhecer revelando o contorno preocupado dos vizinhos que corriam em sua direção. Outros se mobilizavam em esforços frenéticos para conter o incêndio, que felizmente se limitara ao seu quarto. A comunidade reunirá-se com eficiência e solidariedade impressionantes, mas, em meio ao alívio de estar viva e à gratidão pelos esforços dos vizinhos, uma pergunta permanecia sem resposta: como ela fora levada para fora da casa? As especulações variavam entre a ação rápida de algum vizinho heróico até sugestões mais místicas, mas nenhum relato concreto explicava seu resgate. O mistério daquela noite, assim como os ruídos anteriores, adicionava mais profundidade ao enigma que era a casa de Roberto. Após o incêndio que quase lhe custará a vida, Beatriz encontrou-se sozinha na casa novamente, diante do desafio de restaurar o quarto danificado. Com determinação, começou o árduo processo de limpeza, removendo os móveis queimados e raspando a tinta queimada das paredes. O que parecia ser uma simples tarefa de reparo, contudo, transformou-se em uma descoberta tão surpreendente quanto perturbadora. Ao notar irregularidades na parede, Beatriz viu vários buracos escondidos sob camadas de tinta. Movida pela curiosidade e armada com um martelo, ela começou a derrubar a parte frágil da estrutura, revelando um pequeno corredor oculto. O coração dela batia forte enquanto explorava o espaço recém-descoberto. Uma escada conduzia a um quarto mobiliado e funcional, completo com banheiro e uma cozinha improvisada. O choque maior veio quando Beatriz observou comida na geladeira e migalhas sobre a mesa, sinais claros de que alguém estivera ali recentemente. A descoberta de um túnel que levava ao celeiro oferecia uma explicação de como essa pessoa entrava e saía sem ser notada. Medo e surpresa se misturavam no peito de Beatriz. Alguém estivera compartilhando a casa com ela sem seu conhecimento. Enquanto ponderava se deveria fugir e nunca mais voltar, Beatriz ouviu passos se aproximando. Sem tempo para se esconder, ela se viu cara a cara com a fonte de seu susto, um garoto, aparentando cerca de 14 anos, o mesmo que ela vagamente lembrava ter visto antes de desmaiar durante o incêndio. O encontro foi marcado por gritos mútuos de surpresa. O garoto, tão assustado quanto ela, parou abruptamente, os olhos arregalados ao reconhecê-la. Por um momento, ambos ficaram imóveis, avaliando-se em meio ao silêncio que se seguiu ao susto inicial. "Quem é você?" Beatriz conseguiu perguntar, a voz trêmula, mas firme. O martelo ainda em sua mão indicava que estava pronta para se defender, caso necessário. "Eu, me chamo Gabriel", respondeu o garoto, baixando a cabeça, como se esperasse uma repreensão. "Não queria assustar ninguém. Só não tenho para onde ir." Gabriel, um nome comum e, ainda assim, tão cheio de mistério naquele contexto. A revelação de que ele vinha se abrigando na casa sem o conhecimento de Beatriz trouxe um turbilhão de emoções.
Havia medo, sim, mas também empatia pelo garoto aparentemente perdido e sozinho. À medida que Beatriz e Gabriel conversavam, as barreiras do medo e da desconfiança começaram a se dissipar. Ela ouviu a história do jovem, sentindo uma mistura de admiração e compaixão. A confirmação de que Gabriel fora seu salvador durante o incêndio apenas aumentou a gratidão que Beatriz sentia e o vínculo inesperado que nascia entre eles. "Então foi você quem me salvou daquele incêndio?" perguntou Beatriz, ainda impressionada com a revelação. Gabriel, um pouco tímido, mas com um vislumbre de orgulho nos olhos, assentiu. "Sim, eu estava no celeiro quando vi o fogo. Não pensei duas vezes antes de correr para ajudar." Beatriz ouvia atentamente enquanto Gabriel contava sua história, um relato de superação e resiliência. Ele descreveu como a vida com sua família disfuncional se tornará insuportável, levando-o a fugir e, eventualmente, a viver nas ruas. O celeiro de Roberto tinha sido seu refúgio temporário até que o próprio Roberto descobriu. "Roberto foi muito bondoso comigo", lembrou Gabriel. "Ele me alimentou e, depois de ouvir minha história, ofereceu-me um lugar para morar. Mostrou-me aquela área escondida, dizendo que eu poderia ficar lá pelo tempo que precisasse." Beatriz ficou comovida com a generosidade de Roberto, um homem que ela mal conhecera, mas cujas ações continuavam a impactar sua vida de maneiras inesperadas. A revelação de que a área secreta fora usada por empregados no passado adicionava outra camada à história da casa, um passado complexo, cheio de capítulos não contados. Gabriel também compartilhou sua paixão pela jardinagem, atividade que lhe proporcionava conforto e uma sensação de propósito. "Cuidar do jardim me fazia sentir como se eu estivesse contribuindo de alguma forma, sabe? Mesmo que ninguém soubesse que era eu." Após ouvir toda a história, Beatriz sentiu-se compelida a ajudar o jovem, assim como Roberto havia feito. Preparou uma refeição e, naquela noite, jantaram juntos na cozinha da casa, num momento de companheirismo e partilha. "Sabe, Gabriel", disse Beatriz durante o jantar, "nunca imaginei que vir para cá mudaria a minha vida de tantas formas. E agora, conhecendo você e ouvindo sua história, sinto que talvez haja um propósito maior em eu estar aqui." Gabriel, surpreso com a abertura e a gentileza de Beatriz, sorriu timidamente. "Eu realmente não esperava encontrar alguém assim. Estava pronto para fugir outra vez, mas agora sinto que talvez eu não precise mais fazer isso." A decisão de Beatriz de dar a Gabriel não apenas acesso, mas a liberdade de fazer da casa um lar, marcou o início de uma nova fase na vida de ambos. Consciente da necessidade de reparar o dano estrutural causado pela descoberta do esconderijo de Gabriel, ela contratou um pedreiro para fechar o buraco no quarto e a entrada secreta pelo celeiro. A instalação de uma porta externa especialmente para Gabriel simbolizou o acolhimento e a aceitação dele como parte da família que começava a se formar ali. Gabriel, por sua vez, demonstrou sua gratidão de formas que iam além das palavras. Assumiu a responsabilidade pelo jardim, ajudando a manter a casa limpa e, ocasionalmente, preparando o café da manhã, gestos que refletiam seu apreço e respeito por Beatriz. A preocupação de Beatriz com a educação de Gabriel a levou a perguntar sobre seus estudos. Ao descobrir que ele não estava frequentando a escola, ela decidiu que essa seria sua próxima meta, garantir que ele pudesse retomar os estudos. Em um dia particularmente produtivo, enquanto ajudava Gabriel a reorganizar seu espaço, Beatriz fez uma descoberta intrigante: álbuns de fotos escondidos, que revelavam aspectos desconhecidos da vida de Roberto. A presença recorrente de uma mulher nas fotos indicava que ela era esposa de Roberto, mas a busca por respostas levou Beatriz até Dona Olívia. Para surpresa de ambas, a senhora não reconheceu quem era aquela mulher de pele negra ao lado de Roberto, pois a esposa que ele apresentava ao povoado era branca e loira. O mistério em torno da história de Roberto apenas se aprofundava. Paralelamente, Gabriel cedeu a Beatriz o endereço de sua mãe para que ela pudesse falar com ela e conseguir a documentação necessária para que o jovem voltasse a estudar. Beatriz achou o nome da mulher, Silvia, um tanto diferente. Estrela era como Gabriel a chamava, mas o registro formal constava Silvia. Achou-a um pouco mais velha do que imaginava para ser mãe de um adolescente, percebendo que ela dera à luz aos 40 anos. A interação de Beatriz com Silvia, Estrela, a mãe distante de Gabriel, foi um capítulo à parte. A apatia da mulher em relação ao filho e a prontidão em entregar toda a documentação necessária, incluindo uma procuração, foram reveladoras. Esse gesto não apenas facilitou o caminho para a educação de Gabriel, mas solidificou o papel de Beatriz como guardiã de fato do garoto.
Ela encarou a responsabilidade de garantir que Gabriel pudesse começar a estudar não como um fardo, mas como uma missão. A gratidão que sentia por ter sido salva por ele transformou-se em um compromisso profundo de apoiá-lo em seu caminho para um futuro melhor. Numa tarde tranquila, com o sol já se inclinando para dar lugar à noite, Gabriel parecia absorto em reflexões. O olhar perdido denunciava pensamentos que o angustiavam. A intuição de Beatriz, aguçada pela convivência e pela ligação que crescia entre eles, indicava que o rapaz guardava dentro de si uma confissão. Gabriel, o que está te incomodando? Você parece distante hoje? Perguntou Beatriz, a voz carregada de preocupação maternal. Gabriel, encarando a terra sob seus pés como se lá pudesse encontrar as palavras certas, finalmente levantou os olhos. Há algo que nunca te contei sobre o dia em que o Roberto morreu. As palavras saíram vacilantes, carregadas de um segredo guardado. Eu estava lá com ele quando ele começou a passar mal. Houve uma pausa dolorosa. Eu chamei a ambulância, mas, quando eles chegaram, fugi. Tive medo de que pensassem que a culpa era minha, confessou Gabriel, a voz demonstrando o medo de um julgamento equivocado. A reação de Beatriz foi imediata, repleta de empatia. Ela se aproximou e o abraçou, tentando transmitir segurança e compreensão. Gabriel, você fez tudo o que podia. A morte do Roberto não foi sua culpa. Ele já era idoso, e essas coisas infelizmente acontecem. Aliviado, o jovem sentiu parte do peso em seu coração se dissipar. Com a revelação de Gabriel ainda ecoando, Beatriz sentiu-se compelida a mergulhar nos mistérios deixados por Roberto. Foi então que, entre os pertences esquecidos do homem que habitara aquela casa, ela encontrou uma série de cartas. Eram cartas de amor eterno dirigidas a uma mulher chamada Laura, um amor que desafiava as convenções sociais e raciais de outra época. As cartas narravam uma história de amor proibido entre Roberto, filho de uma família abastada, e Laura, uma empregada na grande casa que agora pertencia a Beatriz. Os pais de Roberto o encontraram beijando Laura na área de empregados e ficaram furiosos. Demitiram Laura e selaram aquela parte da casa, impedindo que ele tivesse contato com ela ou com qualquer outra empregada. No entanto, movido por um amor inquebrantável, Roberto criou um caminho secreto, um túnel que permitia a ele e a amada se encontrarem, longe dos olhares julgadores da família e da sociedade. Era um testamento do poder do amor sobre as barreiras que o racismo impunha. A revelação contida nas últimas cartas de Roberto desvendou uma verdade que Beatriz jamais poderia ter imaginado: Laura ficará grávida, e, sem coragem para enfrentar seus pais, Roberto acabará se casando com outra mulher por imposição familiar. Sua verdadeira amada desaparecera, levando consigo a filha que ele nunca conhecera. O casamento arranjado terminou em divórcio, uma separação que Roberto recebeu com indiferença, pois seu coração pertencia a outra. Na última carta enviada a Laura, ele expressava um arrependimento eterno por não ter fugido com ela, por não ter vivido ao lado do verdadeiro amor e da filha que nascerá dessa união. A menção à filha foi a peça-chave que desmontou o mistério da linhagem de Roberto. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Beatriz perguntou a Gabriel: Você sabe o nome da sua avó? Sim, o nome dela é Laura, ele respondeu, ainda sem entender a magnitude da revelação. A compreensão atingiu Beatriz em cheio. No dia de sua morte, Roberto havia descoberto que Gabriel era seu neto. A emoção de saber que tinha um neto, após anos de arrependimento, fora tão avassaladora que seu coração não resistiu. Compartilhando as descobertas com Gabriel, Beatriz revelou a intricada teia que os ligava ao passado. Então, o garoto mencionou que sua avó, Laura, ainda estava viva, morando em um asilo. A história de Roberto, Laura e, agora, Gabriel, entrelaçava amor, escolhas e consequências que transcenderam o tempo. Beatriz sentiu tristeza pelo amor perdido de Roberto, mas também esperança, pois ainda havia tempo para Gabriel se reconectar com a avó, curar feridas do passado e, talvez, construir um novo começo para sua família. A jornada até o asilo onde Laura residia foi carregada de expectativa para Gabriel e Beatriz. Ao chegarem, encontraram uma senhora de idade avançada, mas com um espírito vigoroso. O reencontro de Laura com Gabriel, seu neto, a quem não via havia anos, foi um momento de emoção pura. Com um abraço caloroso e palavras de bênçãos, Laura acolheu Gabriel, selando a importância daquele encontro. Beatriz, testemunha desse momento precioso, se apresentou e explicou a razão de sua visita.
A menção a Roberto e a uma fotografia antiga na qual Laura aparecia ao lado de seu grande amor trouxe lágrimas aos olhos da idosa. Ele foi o grande amor da minha vida, mas fez a escolha dele, disse Laura, entre soluços. Eu tinha uma filha para criar e fiz a minha escolha. Não foi fácil. Nossa filha, Silvia, cresceu revoltada e se afastou de mim, mas agora tenho meu querido neto comigo. Inspirada pela força e resiliência de Laura, Beatriz propôs levá-la para visitar a casa que havia sido palco de tantas memórias e sonhos. Ao chegar, o impacto emocional foi enorme para Laura, cujos olhos marejaram ao ver o local secreto onde viverá um amor proibido. Poderia ter sido diferente, murmurou ela, encarando as marcas do tempo. Agora vocês têm a chance de criar uma nova história nesta casa, interveio Beatriz, com palavras de encorajamento. Um sorriso surgiu nos lábios de Laura, e uma faísca de esperança acendeu-se em seu olhar. À medida que os 2 meses de licença de Beatriz se aproximavam do fim, ela tomou uma decisão significativa. Num ato de generosidade que foi além de qualquer expectativa, entregou as chaves da casa a Gabriel e disse a Laura que ela poderia morar ali com o neto. Esta casa é de vocês por direito, declarou Beatriz, reconhecendo a ligação profunda entre Laura, Gabriel e o lar que Roberto deixará. A gratidão de Laura e Gabriel foi imensa, e suas palavras não eram suficientes para expressar plenamente o sentimento de reconhecimento e apreço. Beatriz, por sua vez, sentiu-se tomada por uma sensação de realização, ciente de que fazia a escolha certa. Ao entregar a casa, não apenas passava adiante um bem material, mas também proporcionava a eles a oportunidade de cura, de reconstrução de laços familiares esgarçados pelo tempo e pelas circunstâncias. Após deixar para trás a vida tranquila no campo e retornar à agitação da cidade, Beatriz viu sua rotina tomar um rumo inesperado. Uma ligação de Jorge, o homem cujo carro ela batera anos antes, marcou o início de uma sucessão de eventos que transformaria definitivamente sua vida. As desculpas de Beatriz pelo incidente foram recebidas com risadas e uma promessa casual de resolverem a questão mais tarde, um detalhe que parecia pequeno, mas prenunciava algo novo e emocionante. 6 anos se passaram desde aquele incidente, e nesse intervalo a vida de Beatriz se entrelaçou à de Jorge de uma forma que ela jamais imaginaria. O acidente de carro, que poderia ter sido apenas uma lembrança incômoda, serviu de ponto de partida para um amor que floresceu entre eles e culminou em casamento. Juntos, adotaram Alice, uma menina encantadora cuja chegada completou a família de modo inesperado. O tempo seguiu seu curso, e a família decidiu visitar a casa no interior, agora palco de memórias para todos. Gabriel, com 20 anos, havia assumido a casa como sua, dividindo-a com sua namorada, Patrícia. Jovens e determinados, eles planejavam se casar e transformar a propriedade em um grande sítio, unindo os conhecimentos de Gabriel em agronomia aos de Patrícia em veterinária. O reencontro foi celebrado com um almoço festivo, no qual as conversas fluíram repletas de lembranças e risadas que ecoaram pelos corredores, reativando as boas memórias. A ausência de Laura, que havia falecido, foi sentida por todos, mas havia consolo na lembrança de que ela passará seus últimos anos cercada pelo amor do neto que redescobrira. Em um momento de introspecção, Gabriel e Beatriz encontrarão-se observando a foto de Laura ao lado de Roberto. Era impossível não pensar nas voltas que a vida dá, nas escolhas feitas e nos caminhos que se entrelaçam de formas inesperadas. Ambos sentiram paz, um entendimento mútuo de que, de alguma forma, Laura e Roberto agora estavam juntos em um lugar onde o amor que compartilharam se perpetuava de maneira eterna e inabalável. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.